Paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por esse dia 28 de maio de 2026. Estamos agora no capítulo 36 do livro de Ezequiel. Nós vamos até o verso 27, e ele diz assim: E eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os farei. Aqui é algo muito bom, é uma promessa do Senhor. Ele está estabelecendo isso ao profeta, e o profeta tem por obrigação levar agora essa mensagem, uma mensagem de restauração, uma mensagem de esperança. É completamente uma mensagem diferente daquilo que esse povo tem recebido, que é o povo de Israel. Quando a gente olha de uma forma mais específica para o capítulo, a gente vê uma situação em que o Senhor agora direciona o seu olhar sobre o povo de Israel e olha para eles agora com misericórdia. Misericórdia por quê? Porque Israel tinha sido assolado, tinha sido destruída, tinha sido conquistada, o seu povo tinha se tornado prisioneiro por sendo cativos ali no meio da Babilônia, e as nações vizinhas de Israel estavam se deleitando em prazer, em alegria, pela própria queda de Israel. A gente vê isso com base do devocional de ontem, que era o capítulo 35, quando o Senhor mandou profetizar contra o Monte Seir, que era a relação com os edomitas, em que ele fazia uma relação que diz que os edomitas o Monte Seir havia guardado um ódio perpétuo pelo povo de Israel. E esse prazer, vamos dizer assim, essa alegria daquelas pessoas que se colocam como nossas inimigas quando a gente está em dificuldade, isso desagradava ao Senhor, porque o propósito do Senhor era, de fato, fazer com que a nação de Israel fosse, vamos dizer assim, envergonhada, fazer com que ele fosse, vamos dizer assim, era uma disciplina, era um castigo, mas um castigo com fim de uma disciplina, ainda que ele usasse expressões: eu envergonharei vocês entre as nações. E isso, de fato, estava acontecendo. Então, no meio disso, no meio desse aproveitamento, dessa situação dos aproveitadores, e no meio da desesperança, no meio da fraqueza de Israel, já que Israel, enquanto vivia na sua terra, eles praticavam idolatria, eles profanavam, eles se afastavam do nome do Senhor, eles roubavam, eles foram fazendo, ao longo da sua caminhada sobre a terra que eles tinham recebido com promessa, verdadeiras atrocidades, e isso levantou, isso despertou no Senhor a própria ira e fúria que ele lançou sobre o povo. E a gente consegue enxergar isso de uma forma mais clara nesse capítulo, quando você vai lá no verso 17, está escrito: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava em sua própria terra, eles a contaminaram com seus próprios caminhos e com suas próprias ações. Seus caminhos eram diante de mim como a imundícia de uma mulher removida. Então, a gente percebe que Israel havia sido, vamos dizer assim, conduzida pelo Senhor, sustentada pelo Senhor na sua, vamos dizer assim, na sua caminhada, pelo deserto, na sua caminhada de cativeiro do Egito para a liberdade, para a prosperidade, mas vimos que eles não souberam lidar com as bênçãos, porque toda bênção existe uma contrapartida. O Senhor, ele lhe dá, mas há uma contrapartida. E a contrapartida, normalmente, ela se estabelece dentro do princípio que antigamente se chamava de obediência, que é uma manifestação física, visível, mas essa hoje tem um outro nomezinho, um outro nome muito específico que a gente utiliza no meio cristão, que é a fé no Senhor. Ou seja, é viver pela fé, viver conduzido pelos moldes, pelos estatutos, pelo discernimento, pela compreensão, pela ação do Espírito Santo dentro de cada um. E então, essa falta de postura, essa falta de compostura, essa falta de temor, de temor ao Senhor, ela fez com que os olhos do Senhor caíssem sobre as nações, sobre a nação de Israel, fazendo com que eles fossem dispersos. A sua terra fosse destruída, o seu templo fosse destruído, a sua grandeza fosse, vamos dizer assim, fosse diminuída aos olhos deles, e eles se sentissem completamente abandonados, a ponto de se sentirem até mesmo órfãos. Mas a gente vê que não é bem assim. O olhar humano está sempre olhando de uma forma de uma imperfeição. E aí, o Senhor, ele vai e ele entra mais um pouquinho a fundo, mais um pouquinho a fundo, porque quando eles são dispersos, e a gente vê tanto ali do reino de Israel, dispersos entre as nações pagãs, a gente vê que a postura deles ainda acaba não compreendendo, eles acabam levando no seu coração, talvez, esse sentimento de abandono, de serem órfãos, porque no verso 20, ele diz assim: E quando eles entraram nos pagãos para onde profanaram o meu santo nome, quando disseram a eles: Estas são as pessoas do Senhor, e foram embora da sua terra.
Eles chegam até os pagãos e agora mostram assim, ó, nós somos abandonados, ó, nós é que somos os filhos do Senhor, nós é que somos os filhos desse Deus que se diz forte, que se diz potente, está aqui, ó, estamos abandonados, destruídos, estamos no meio de nada. Acabam dando mau testemunho. E isso nos chama muito a atenção que na nossa vida prática é isso. Quando a gente enfrenta dificuldades, desafios, sofrimento, tempos ruins, uma tendência natural do homem é fazer abdicar da sua fé e acabar dando mau testemunho de Deus, chegando a ponto de, inclusive, acabar a sua fé. Mas aí vem a grande virada. Nós temos alguém aqui em que a virada é feita porque Deus promete restaurar a terra, promete reabitá-la, promete fazer florescer, promete não fazer mais com que a fome, né, ou seja, a própria terra trague, ou seja, faça absorção, traga a morte através de fome, catástrofes ali sobre aquele povo. Agora a terra ela tende a ser prosperada, ou seja, as bênçãos elas vão ser multiplicadas, e o Senhor então promete que essa prosperidade não vai ser apenas no campo geográfico, no campo material, vai ser uma prosperidade e uma renovação no campo espiritual, porque no verso 25, ele diz que vai retirar a nação dele dentre os pagãos, ou seja, do jeito que eles foram dispersos pelo mundo, eles retornarão à sua terra, à sua casa, mas eles não retornarão da mesma forma, porque o Senhor, lá no 25, diz assim: então eu aspergirei água limpa sobre vós e ficarei limpo de toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos e vos purificarei. Vai iniciar um processo de purificação, e a gente vê esse processo de purificação hoje no nosso meio cristão, muito mais pela aplicação da palavra, pela vivência, ou seja, por você ser tomado pela palavra do Senhor. E o Senhor, então, com isso faz essa renovação espiritual, colocando neles um coração, tirando um coração de desobediência, de obstinação, de dureza, e agora fazendo com que essa palavra, essa água que limpou eles, vai fazer com que o coração deles amoleça e a palavra do Senhor encontre uma semente, uma boa terra, uma terra fértil, para que a palavra do Senhor se estabeleça verdadeiramente. Eles deixariam de ser vergonha e eles passariam a ser agora uma nação próspera, uma nação que representaria o povo de Deus. Mas aí vem a grande sacada. Por que o Senhor está fazendo isso? E aí nós encontramos a resposta lá no verso 32, quando ele diz assim, ó, não é por causa de vós que eu faço isto, diz o Senhor Deus, que isso seja conhecido por vós, envergonhai-vos e confundi-vos por causa de vossos próprios caminhos, ó casa de Israel. E isso permitirá com que esse povo ele possa olhar de forma vergonhosa a forma como ele se relacionava com o Senhor e vai fazer com que, diante dos pagãos, o nome do Senhor seja agora reconhecido, seja fortalecido, que o Senhor, mostrando que ele tem controle sobre tudo, que da mesma forma como ele destrói desde Jerusalém, ele reconstrói tudo pelo seu poder, pelo seu prazer e pela sua vontade. Ou seja, ele faz isso pela misericórdia, porque ele tem o povo de Israel, é o povo dele, assim como a sua igreja, é a sua igreja santa, sacerdócio real. Ele faz tudo isso, mas sempre tem um propósito, atingir o coração daqueles que são pagãos e ainda estão na sua incredulidade perante o Senhor. Então, que essas verdades, que essas bênçãos possam nos alcançar e que a gente possa ser cuidado pelo Senhor.